Hoje vocês vão se impressionar com alguns games esquecidos de animação e aventura do Play 2, jogos incríveis esquecidos pelo tempo. E prepare-se, porque o que vem por aí vai mexer com sua memória gamer. Já imaginou um jogo estilo GTA, mas onde você é um boi secreto que organiza festas no celeiro, enfrenta coiotes à noite e ainda precisa esconder tudo isso dos humanos? Sim, isso existiu. E tem mais! Uma floresta onde os animais montam estratégias de guerra, gambás viram projéteis e até urso arremessa bicho por janela. E se eu te contar que um garoto foi encolhido e teve que lutar pela sobrevivência no mundo das formigas? Tudo com armas improvisadas feitas de insetos e fogo. Parece loucura, né? E o que dizer de um menino gênio preso em um universo digital, precisando resgatar um espião de um vilão doido, só usando invenções criadas com peças aleatórias? E segura essa, tem até um macaquinho curioso que transforma qualquer lugar numa zona, escalando cordas, pegando bananas e invadindo museus como se fosse um speedrunner profissional. Esses jogos eram verdadeiras pérolas perdidas no meio da geração Play 2. E a maioria das pessoas esqueceu que eles existiram. Então, se você curte explorar relíquias esquecidas e reviver aquela nostalgia pura, se inscreve agora no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta aí. Qual desses jogos você jogou ou ficou maluco para jogar depois desse vídeo? Porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Para começar, vamos falar do incrível jogo que, sem exagero, é tipo um GTA da fazenda. Sim, você ouviu certo. Barnyard. O Segredo dos Animais é basicamente um sandbox rural com alma de zoeira e espírito de madrugada. E eu falo isso com propriedade porque eu joguei, vivi e me perdi por horas nesse mundo bizarro e cativante. Assim que você começa, já cria seu próprio personagem. Um bovino customizável do jeitinho que quiser, seja uma vaca estilosa de boné virado ou um touro de óculos escuros que mais parece ter saído de um clipe de hip hop. A partir daí, você está livre para explorar uma fazenda viva, pulsante e cheia de segredos escondidos por trás dos celeiros e moitas. É como se Los Santos tivesse se mudado para o interior, com menos carros e mais tratores, menos armas e mais tomates explosivos. A liberdade é real. Quer sair pedalando uma bicicleta em plena noite? Pode! Quer entregar pizza para um texugo apressado? Vai fundo! Quer subir no palco do celeiro e detonar numa guitarra com estilo roqueiro? Só pegar o instrumento e brilhar. E tudo isso sem cutscene te interrompendo a cada 5 segundos aqui. Quem dita o ritmo é você. Você aí que adorava ver vacas tocando guitarra e andando de bicicleta à noite como se fossem super-heróis escondidos da humanidade. Barnyard, o Segredo dos Animais foi feito para você. Lançado em 2006 pela Blue Tongue Entertainment, esse game é muito mais do que uma adaptação qualquer de filme. Aqui você não joga com Watches ou com os personagens principais do longa. Não! Você cria seu próprio bovino totalmente customizável e entra de cabeça num mundo aberto dentro de uma fazenda cheia de segredos, diversão e minigames que fariam até uma vaca real levantar da grama só para jogar. Prepare-se para andar livremente pelos campos, explorar cada canto da propriedade e descobrir o que a fazenda esconde. Durante o dia, tudo parece normal. Os humanos estão por perto, o clima é tranquilo e nada muito fora do comum acontece. Mas assim que o sol se põe, a mágica começa. Você entra no modo Vida Secreta dos Animais, onde sua missão é ajudar os outros bichos com tarefas que vão desde entregar pizzas, participar de corridas insanas de bicicleta, tocar guitarra como uma estrela do rock ou até jogar uma versão bizarra de golfe só que usando tomates. Isso sem contar as missões de defesa do celeiro contra ataques de coiotes que transformam a fazenda num verdadeiro campo de batalha silenciosa. E cada vitória te rende a moeda da vez. Os Gopher Bucks, que servem para comprar melhorias, decorar o quartel secreto e deixar tudo ainda mais doido. Mas e a história? Diferente do filme, o jogo conta uma trama paralela.
Enquanto Otis encara as responsabilidades como novo líder do celeiro, você se junta à comunidade animal para manter tudo funcionando às escondidas. Seu personagem vive a típica vida dupla, de dia fingindo ser um bovino comum, de noite salvando a fazenda, organizando festas clandestinas e garantindo que nenhum humano descubra o que realmente acontece quando eles vão dormir. Tudo com muito humor, desafios variados e aquela sensação deliciosa de estar sempre aprontando alguma coisa. Barnyard pode até parecer simples à primeira vista, mas esconde um dos mundos mais criativos e carismáticos que já surgiram no PlayStation 2. É ou não é um clássico injustiçado? E se você também curte esse tipo de jogo onde você é livre para fazer o que quiser, com uma pegada maluca, visual cartunesco e um mundo que parece ter sido feito para te arrancar risadas. Recentemente eu me peguei revirando minha coleção de jogos antigos e redescobri um título que, sinceramente, eu não dava nada quando era mais novo, mas que hoje, ao revisitar, me surpreendeu de um jeito absurdo. Sim, eu tô falando de Ant Bully, ou como muitos conhecem por aqui, Lucas, um intruso no formigueiro, lançado em 2006 para o saudoso Play 2. Eu joguei esse game do início ao fim e posso dizer com tranquilidade, ele vai muito além do que se espera de um simples jogo licenciado de animação. A experiência foi intensa e, em vários momentos, desafiadora de verdade. O game começa com aquele tom de infantil, mas rapidamente te joga em fases complexas, com ambientes gigantescos e uma curva de aprendizado que exige atenção total. Logo nos primeiros minutos eu me peguei planejando ataques, fugindo de vespas assassinas e dominando mecânicas que misturam combate, plataforma, exploração e até momentos de estratégia em grupo com as formigas. E olha, tudo isso com gráficos que, para a época do Play 2, eram bem competentes, com texturas detalhadas, iluminação viva e uma trilha sonora que reforçava o sentimento de estar num mundo colossal visto por olhos minúsculos. Você se lembra daquele filme de animação onde um garoto era encolhido ao tamanho de uma formiga e jogado num mundo completamente novo e perigoso? Pois é, em 2006 esse universo ganhou vida também nos videogames com Ant Bully, ou Lucas, um intruso no formigueiro, no Play 2. Um game de ação e aventura que passou batido por muita gente, mas que esconde uma das experiências mais criativas e frenéticas da era dos jogos licenciados. Desenvolvido pela Artificial Mind Movement, o jogo coloca você no controle de Lucas, um menino comum que, após maltratar formigas em seu quintal, é magicamente reduzido ao tamanho delas. E aí começa a verdadeira lição de humildade e sobrevivência. Em vez de pedir desculpas de forma simples, ele é jogado direto numa colônia cheia de perigos, onde cada esquina pode significar o fim. E é aí que Ant Bully surpreende com uma jogabilidade intensa e cheia de variações que vão muito além de um simples jogo de filme. Prepare-se para um combate maluco onde sua principal arma é um arco improvisado feito de dardos, um spray larvado que paralisa inimigos e até explosivos orgânicos feitos com estilhaços flamejantes. A cada fase, Lucas enfrenta criaturas que parecem inofensivas do nosso ponto de vista, mas que viram monstros aterrorizantes quando você mede apenas alguns milímetros. Aranhas gigantes, vespas furiosas e soldados insetoides compõem o exército inimigo em missões lineares, mas repletas de dinamismo. Você também sobrevoa áreas montado em uma formiga-soldado, escala ambientes com plataformas engenhosas e encara chefões em batalhas que exigem reflexo e estratégia. O destaque vai para a batalha contra o Exterminador, aquele mesmo humano que parecia uma ameaça distante no filme, agora é um colosso que você precisa derrubar com inteligência, timing e cooperação das formigas. Tudo isso acontece enquanto Lucas aprende na marra o valor do respeito, da amizade e da empatia por aqueles que antes ele via apenas como alvos de brincadeiras cruéis. A história do jogo segue a essência do filme, mas com algumas liberdades criativas que enriquecem a experiência. Aqui, Lucas não é só um garoto assustado tentando voltar ao normal. Ele se torna parte da comunidade das formigas, enfrentando missões de confiança e provando seu valor com ações, não palavras.
Ele passa de inimigo a aliado, aprendendo lições valiosas enquanto enfrenta desafios reais. Ao longo da jornada, você vê o crescimento do personagem, não só no sentido literal, mas emocional. Ele deixa de ser o típico menino egoísta e passa a entender o impacto de seus atos. O arco narrativo culmina num clímax épico, onde a colônia é atacada e só Lucas pode detê-lo, enfrentando o exterminador com tudo o que aprendeu. É como se o jogo dissesse: você quer ser grande de novo? Então prove que merece! E essa prova envolve ação intensa, estratégia com os recursos que a natureza te deu e coragem contra adversidades muito maiores do que você. Se você curte jogos com ambientações criativas, cheios de mecânicas diferentes e com aquele charme dos games de filme que apostavam na diversão antes do realismo, Ant Bully pode ser uma das surpresas escondidas da sua coleção de Play 2. E olha, jogando ele hoje com mais atenção aos detalhes e menos pressa do que na infância, eu percebi como a era do Play 2 foi repleta de pérolas assim, jogos subestimados, mas que entregam mundos cheios de personalidade e mecânicas surpreendentemente bem feitas. Recentemente eu consegui revisitar um dos jogos que marcaram minha infância de um jeito que poucos conseguem: The Adventures of Jimmy Neutron. Boy Genius, Jet Fusion, foi um daqueles títulos que joguei quando era criança e que por muito tempo ficou preso só na memória até que finalmente consegui jogar de novo. E cara, foi como voltar no tempo e reencontrar aquela vibe mágica que só os games da era do PlayStation 2 sabiam entregar. Quando era pequeno, esse jogo me deixava vidrado com seus mundos malucos, suas engenhocas insanas e aquele senso de aventura que parecia não ter fim. Agora, jogando de novo depois de tantos anos, percebi que o game continua sendo uma explosão criativa de ideias, mesmo com suas limitações. Não tem como não sorrir ao ver Retroville virando um cenário de cinema cheio de gadgets e perigos surreais. É como se o universo de Jimmy Neutron tivesse sido despejado dentro de um set de gravações maluco, onde tudo pode e vai acontecer. E o melhor, ele ainda carrega aquele charme inocente, inteligente e caótico que fez tanta gente se apaixonar pelo desenho original. Imagina só acordar em uma manhã comum, olhar pela janela e perceber que sua cidade foi transformada num set de filme virtual. Pois é exatamente isso que acontece em The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, Jet Fusion, um jogo lançado em 2003 para PlayStation 2, desenvolvido pela Chrome Studios. Mas aqui não estamos falando de um filme qualquer. Estamos falando de um mundo inteiro dominado pela lógica maluca da ficção científica cartunesca. Retroville vira um verdadeiro laboratório cinematográfico, onde cada esquina tem um gadget, cada esquina é um enigma, e cada inimigo parece ter saído de um roteiro de aventura espacial. E no meio disso tudo, o gênio mirim mais amado da Nickelodeon é a única esperança de consertar tudo isso antes que o filme mundo entre em colapso total. Na pele do jovem Jimmy, você vai encarar um game de plataforma 3D misturado com ação e aventura, que é muito mais do que pular de plataforma em plataforma. Aqui, cada fase é uma verdadeira oficina de invenções, onde você coleta peças espalhadas pelo cenário para criar engenhocas que ajudam tanto no combate quanto na travessia dos ambientes. São jetpacks que te lançam pelos céus, câmeras espiãs que revelam segredos escondidos, botas magnéticas, granadas de bolha e até máquinas de encolhimento, tudo com aquela pitada absurda e genial que só Jimmy Neutron sabe fazer. Cada mundo traz um invento menor, útil para resolver quebra-cabeças e dar conta dos inimigos locais, e um invento maior, uma super máquina que você monta com as próprias mãos para enfrentar os chefões. O mais legal é você que coleta e combina os itens, sentindo que está mesmo inventando como o próprio Jimmy faria. E a história? A história é uma verdadeira montanha-russa de criatividade. Tudo começa quando um dos experimentos de Jimmy dá errado de novo.
e a cidade de Retroville se transforma num mundo virtual baseado em filmes de espionagem. E claro, quem aproveita a bagunça? O vilão de sempre, Professor Calamitous. Ele sequestra ninguém menos que Jet Fusion, o espião galã, astro do cinema e ídolo de Jimmy. Agora cabe ao nosso pequeno herói entrar nessa dimensão cinematográfica, cheia de clichês de ação, armadilhas exageradas e cenários que parecem saídos direto de Hollywood. Ao longo da jornada, você vai precisar construir as invenções mais malucas para derrotar inimigos criativos e resolver enigmas que colocam até as leis da física em dúvida. Tudo isso para chegar até o covil de Calamitous, libertar Jet Fusion e restaurar a realidade antes que ela vire um filme ruim, daqueles que nem a sessão da tarde salva. Se você cresceu assistindo Jimmy Neutron ou se simplesmente adora jogos onde a imaginação é mais importante que qualquer arma, Jet Fusion é uma experiência imperdível no PS2. Você não vai acreditar, mas depois de tantos anos eu finalmente consegui jogar George, o Curioso, de novo. Sim, aquele mesmo game que eu jogava quando era criança, quando ainda achava que videogame bom era só aquele que te fazia sorrir do começo ao fim. Eu tinha uma memória vívida de pular de corda em corda com o George, de ver aquele cenário colorido e de sentir que estava dentro de um desenho animado. Rejogar esse jogo agora com outros olhos foi como abrir uma cápsula do tempo, e a experiência foi ainda mais divertida do que eu lembrava. A nostalgia bate forte, mas o mais impressionante é como esse jogo, mesmo sendo simples, continua envolvente e carismático. É aquele tipo de jogo que não precisa de gráficos ultra realistas ou um enredo mirabolante para te prender. Ele conquista com charme, ritmo e jogabilidade honesta. E o mais legal é perceber como George, o Curioso, se mantém acessível e ao mesmo tempo desafiador para quem gosta de explorar tudo e completar 100%. Agora me diz, quem nunca foi um pouquinho curioso quando criança? Aquela vontade de apertar botões, subir em lugares proibidos e descobrir o que tem atrás daquela porta trancada. Pois é, esse espírito vive em George, o Curioso, aquele macaquinho simpático que todo mundo conhece. Lançado em 2006 para o PlayStation 2 e desenvolvido pela Monkey Bar Games, esse jogo é puro charme em forma de plataforma linear. E olha, apesar de parecer simples, ele é exatamente o tipo de jogo que conquista pelo coração. Leve, divertido, cheio de descobertas e ideal para quem ama speedruns ou simplesmente adora sair por aí coletando tudo o que vê pela frente. A ambientação é vibrante, com gráficos cartunescos fiéis ao estilo do filme e uma trilha sonora que mistura temas suaves com melodias alegres que te empurram para frente, incentivando a continuar jogando só mais uma fase, só mais uma banana, só mais um ponto curioso. A jogabilidade é super acessível, mas não se engane, é viciante. São 13 fases retiradas diretamente do filme, com ambientes que variam da selva ao centro urbano, passando por navios, arranha-céus e até museus. Você controla George em uma mistura deliciosa de pulo, balanço e muita correria. Ele se pendura em cordas, desliza por andaimes de obras e coleta bananas e ídolos dourados espalhados por todos os cantos. E aqui vem a cereja do bolo. Ao interagir com objetos do cenário, seja abrindo caixas, cutucando máquinas ou mexendo em vitrines, você ganha os famosos Curious Points. Esses pontos desbloqueiam chapéus engraçados e minigames hilários de ritmo, balões e reflexo. É como se o jogo te dissesse: seja curioso e eu te recompenso. E o melhor, dá para voltar nas fases para explorar o que ficou para trás. Então, se você curte completar tudo ou gosta daquela sensação de 100% concluído, esse jogo entrega. Fora que a movimentação do George é super fluida, com animações detalhadas que capturam bem a personalidade brincalhona dele, cada ação parece parte de um desenho animado. A história segue fielmente os passos do filme animado. George, o macaquinho travesso, sai da selva atrás de Ted, o homem do chapéu amarelo, e acaba mergulhado numa verdadeira maratona de confusões pela cidade grande.
Enquanto Ted tenta salvar o museu da falência e recuperar artefatos preciosos, George faz o que sabe fazer de melhor: causar uma bagunça adorável por onde passa. Você vai ver ele atrapalhando carregamentos em navios, se pendurando em guindastes de arranha-céus, quase derrubando exposições inteiras dentro de museus e mesmo assim, sendo o herói da história no final. As cutscenes do jogo são costuradas com trechos reais do filme, o que traz uma sensação cinematográfica e nostálgica, como se você estivesse jogando um DVD interativo dos anos 2000. Tudo tem aquela vibe calorosa de sessão da tarde, com momentos cômicos, fofos e até emocionantes, exatamente como a infância deveria ser lembrada. E o jogo ainda brinca com momentos de interação rápida estilo QTE, testando seus reflexos em partes chaves da aventura. Para quem cresceu vendo esse macaquinho travesso aprontar na TV ou no cinema, George, o curioso no PS2 é aquele tipo de jogo que aquece o coração. Não é um blockbuster cheio de efeitos, mas é exatamente isso que o torna especial, simples, criativo e feito para te lembrar da infância. Se você gosta de jogos relaxantes, cheios de colecionáveis e com aquela vibe de filme de sessão da tarde, esse aqui é um verdadeiro tesouro escondido no catálogo do PlayStation 2. E se curtiu essa vibe nostálgica, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque ainda tem muita pérola esquecida vindo por aí. E me conta nos comentários, qual outro jogo baseado em desenho ou filme você quer ver por aqui? Sabe aquele momento em que você liga o PlayStation 2 só para dar uma olhadinha num jogo antigo e quando percebe já tá há horas rindo sozinho e lembrando por que você amava tanto aquilo na infância? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando resolvi revisitar Open Season, ou como a gente conhece por aqui, O Bicho Vai Pegar. Logo nos primeiros minutos fui jogado de volta naquele universo maluco e hilário, onde você joga como Bug e Elliot, uma dupla tão desajustada quanto carismática. E não é só nostalgia, o jogo ainda segura bem no quesito diversão, com fases cheias de variações, jogabilidade cooperativa, inesperadamente divertida e uma progressão de habilidades que realmente te faz sentir parte daquela floresta caótica. A primeira missão já te coloca numa situação inusitada e a partir daí o game só vai escalando, com cada fase te apresentando uma nova mecânica, um novo bicho e uma nova risada garantida. E quer saber? Mesmo depois de zerar, voltei em várias fases só para explorar tudo de novo, coletar os extras e desbloquear os minigames escondidos. O game não se resume a seguir o filme, ele pega o enredo e expande com liberdade, criando momentos únicos que só quem joga vai viver. Imagina acordar um dia, abrir a porta da sua confortável casa de urso domesticado e descobrir que você foi largado no meio da floresta com um veado maluco como único amigo. Esse é o ponto de partida de Open Season, lançado em 2006 para o PlayStation 2 e desenvolvido pela Ubisoft Montreal em parceria com a Ubisoft Quebec. Esse jogo é uma aventura hilária e cheia de carisma, que mistura ação, plataforma e até um pouco de party game no estilo Coop de sofá. Ele é mais do que um simples jogo de filme, é uma carta de amor àqueles personagens caóticos, piadistas e carismáticos que conquistaram o público nas telonas com humor pastelão e situações absurdas. Desde o primeiro minuto, o jogo já te envolve com aquela energia de bagunça do bem, te jogando em cenários variados e te desafiando a usar sua criatividade para resolver os obstáculos, sempre com um toque cômico e imprevisível. A jogabilidade de Open Season é uma verdadeira bagunça organizada. Você alterna entre os dois protagonistas, Bug, o urso grandalhão e mimado do circo, e Elliot, o veado destrambelhado e boca solta que vive metido em encrenca. Bug pode arremessar gambás em chaminés, usar os animais menores como projéteis e até dar sustos épicos em caçadores. Já Elliot é um mestre da travessura, pula, engana, se esconde e atrai a atenção dos inimigos enquanto você planeja sua próxima zoeira.
À medida que você avança nas fases, vai recrutando novos animais da floresta, como porcozinhos espinhos, coelhos e esquilos, que viram literalmente munição viva em uma guerra contra os caçadores. Tudo isso em fases recheadas de obstáculos, missões bizarras e muito slapstick, aquele humor visual exagerado que arranca risadas até de pedra. E o melhor é que o jogo alterna entre momentos de ação, furtividade e até puzzles simples, mantendo sempre o ritmo leve e envolvente. A história reconta o filme com algumas liberdades criativas. Bug, o urso que sempre viveu sob os cuidados humanos, é jogado contra a própria vontade no meio da floresta justamente na temporada de caça. A partir daí, ele precisa se adaptar, aprender a viver na selva e, principalmente, unir todas as espécies selvagens para virar o jogo contra os caçadores. É aquela clássica jornada do herói atrapalhado que começa perdido, mas encontra seu lugar no mundo junto com uma cambada de bichos falantes. O mais legal? O jogo manteve o tom cômico do longa com piadas visuais exageradas, diálogos engraçados e dublagens alternativas que garantem boas risadas, mesmo se você não tiver visto o filme. E entre uma cutscene e outra, você vai percebendo o cuidado que os desenvolvedores tiveram para equilibrar narrativa e gameplay, mantendo o jogador sempre imerso naquela selva de caos controlado. Mas Open Season não para por aí. Ao completar as missões da campanha, você desbloqueia minigames malucos que podem ser jogados em multiplayer local. São desafios competitivos e cooperativos onde você e seus amigos controlam animais em corridas, batalhas e outras disputas completamente insanas. É como transformar uma floresta em um parque de diversões caótico, tudo com aquele estilo gráfico leve e colorido que grita "Fim de tarde com refrigerante e salgadinho". A direção de arte acerta em cheio na proposta cartunesca, com personagens bem animados e ambientes vibrantes que mantêm o estilo do filme, mas com liberdade suficiente para funcionar como um jogo divertido por si só. E, claro, a trilha sonora dá o tom certo, temas dinâmicos e leves que acompanham bem a ação cômica da tela, fazendo tudo parecer uma grande brincadeira com o roteiro. Se você quer um jogo descompromissado, cheio de personalidade ideal para rir à toa com a galera, Open Season é uma pérola escondida que merece sair da toca. Mesmo com os anos passando, ainda é fácil se encantar com a química entre Bug e Elliot, os absurdos da floresta e os desafios engraçados que o jogo propõe. E o melhor é que ele não se leva a sério e justamente por isso funciona tão bem. Então, se você tem um PS2 aí guardado, essa é a hora perfeita para tirar o pó e mergulhar nessa floresta de caos e gargalhadas. Valeu demais por ter assistido até o final, já se prepara porque vem muito mais por aí. Tem vídeo novo chegando com mais jogos esquecidos, pérolas escondidas e muita nostalgia do PS2. Não esquece de deixar sua sugestão aí nos comentários. Qual game você quer ver no próximo episódio? A sua ideia pode ser a próxima a aparecer aqui no canal. Até a próxima!